A Tartária, em latim Tataria, também conhecida como Grande Tartária, Tartaria Magna, era um nome utilizado por europeus desde a Idade Média até o século XX para designar uma grande extensão de território da Ásia Central e Setentrional que se estendia do Mar Cáspio e das montanhas Urais até o Oceano Pacífico, habitado pelos povos turcomanos e mongóis do Império Mongol, genericamente chamados de tártaros. O território conhecido por este nome abrange as regiões atuais da Sibéria, Turquestão com exceção do Turquestão Oriental, Grande Mongólia, Manchúria e, por vezes, o Tibete. A Tartária frequentemente era dividida em seções, com prefixos que indicavam o nome da autoridade dominante ou da localização geográfica. Assim, a Sibéria Ocidental era a Tartária Moscovita ou Russa, o Turquestão Oriental, posteriormente o Xinjiang chinês e a Mongólia eram a Tartária de Katai ou chinesa. O Turquestão Ocidental, mais tarde conhecido como Turquestão Russo, era conhecido como Tartária Independente, e a Manchúria como Tartária Oriental. À medida que o Império Russo se expandiu para leste, mas da Tartária foi se tornando conhecido para os europeus, e o termo passou gradualmente a ser menos usado. As regiões europeias a norte do Mar Negro que eram habitadas por povos turcomanos ficaram conhecidas como Pequena Tartária. O deserto de Comum da Tartária foi mencionado pelo pensador alemão Immanuel Kant em suas observações sobre o sentimento do belo e do sublime como uma grande e infinita solidão. Na Rússia há o Tataristão ou República Autônoma da Tartária, cuja capital é Kazan e que é atravessado pelo rio Volga. Em 21 de março de 1992 a região aprovou sua soberania através do voto, apesar de não desejar a independência. A nação é responsável por 23% da produção de petróleo da Rússia. No final do século IV, como resultado da conquista dos exércitos de Alexandre o Grande, a Tartária perdeu o controle da Anatólia, da Babilônia e da Pérsia. No final do século XII, um jovem guerreiro da tribo mongol chamado Temujin e a filha de Ivan, o Grande Bozkır-Shen, apaixonaram-se. No entanto, o pai da moça não concordou com o casamento, o que serviu para iniciar a guerra entre Karakorum e as tropas unidas sob o comando de Temujin. O exército era formado pelas tribos de Temujin Nogul e seus parentes das tribos tártaras. Estes povos viviam no extremo nordeste do país, nas províncias de Mongol, Melar e Tenduk, consideradas as terras ancestrais dos mitológicos Gug-Magug, hoje os territórios de Yakutia, Kolyma e Chukotka. Nesta guerra, o exército do presbítero João foi completamente derrotado, e o próprio Ivan morreu nas mãos de Temujin durante a batalha. Assim, um desconhecido soldado sentou-se no trono do grande Khan e entrou na história sob o nome de Genghis Khan. E Bortakushen foi sua amada esposa e mãe de seus filhos até a sua morte. Para restaurar a ordem e estabelecer a paz, foi empreendida a campanha russa de Batu Khan, Khan-Batu, que os historiadores chamam de início do jugo mongol-tártaro. Como resultado da campanha, o poder foi restaurado na Moscou-Tartaria, na Bulgária, na Tavria Pequena Tartaria e em Kiev. Sua população foi tartarizada, e no século XV falava as línguas árabe e russa, que tornou-se a base das modernas línguas russas, ucranianas e bielorrussas. Além disto, durante o mesmo período, ações foram tomadas para evitar uma repetição do cenário dos eventos de Moscou na Europa Central. Por esta razão, Shaybani Khan liderou uma campanha contra a Borussia Prússia, que resultou em um deslocamento sem derramamento de sangue da maioria dos príncipes russos que comandavam grandes guarnições na Prússia, Pomerânia e Saxônia. As terras da Borussia foram nomeadas Suábia, a partir do nome de seu novo governante Shaybani. E os murzas que chegaram com ele estabeleceram as bases para a futura nobreza alemã, os barões. No início do século XV, o Khan Temorbek Tamerlã recuperou a posse das terras conquistadas por Alexandre o Grande. Mas, ao mesmo tempo, ele tentou separar-se da Grande Tartaria para estabelecer a sua própria Tartaria independente, com a capital em Samarcanda.
Ele parou de pagar impostos, e declarou-se o governante de Turan. Nesse período, Turan compreendia todas as terras a leste dos Urais até o Estreito de Bering. Ele foi convocado a Karakorum para explicar ao grande Khan, mas decidiu ir à guerra com ele para subjugar a província de Katai e toda a Turan. Durante esta campanha, ele morreu. Uma catástrofe em escala global destruiu com água e lama o território a leste dos Montes Urais no século XVI. Smaragd-Ivan, o Terrível, tirou vantagem disto e começou a anexar os territórios deixados sem controle. A aparição de governantes impostores provocou protestos entre os herdeiros de Genghis Khan. A primeira revolta foi em 1670, liderada por Alexei Georgievich Cherkassky, cujo principal chefe era um general chamado Stepan Razin.